Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas nesse livro. Isso é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Esse texto está em Apocalipse 22, versículos 19 e versículo 20. Eu sou o pastor Alan e essa é mais uma Quinta Teológica. O estudo de hoje é sobre o cânon, ou sobre como se formou a Bíblia, como a Bíblia ela é estruturada e por que a nossa Bíblia tem 66 livros. Mas a Bíblia ela é um livro fascinante, ela é um livro que mesmo se você não olhasse do ponto de vista religioso, ela por ser um livro de tanto tempo e histórico e se mantido como se mantém, ela é um livro que tem uma série de curiosidades nela mesma. O Daniel, quinta passada, ele expôs o que é a Bíblia, como a Bíblia chega até nós, como a Bíblia se organiza, o que é uma versão, uma tradução, e aí ele ainda fez uma aplicação de qual é a melhor para você, né? Qual a melhor, se é melhor estudar uma versão, se é melhor estudar uma tradução, e ele ainda explicou o que era uma Bíblia de estudos. Então, um estudo bem abrangente sobre esse conteúdo. Mas a Bíblia, é lógico que a exposição dele não foi total sobre o assunto. Aliás, nem a minha será. Então, a gente vai estudando, eu quero trazer mais estudos sobre esse tema, porque é essa fascinação. Estou já preparando um próximo estudo sobre normas, ou motivos, ou jeitos de interpretação das Escrituras, ou seja, de modos com o qual a gente, ao ler a Bíblia, entende e tira conclusões e não vai tirar conclusões indevidas, ou conclusões com heresias, ou conclusões vazias a respeito da Bíblia. A Bíblia ela é bastante antiga, ela começa a ser escrita cerca de 1500 anos antes de Cristo, ou seja, há mais ou menos 3500 anos. E ainda assim, o seu texto se conserva. A Bíblia, como nós conhecemos, ela não está em ordem cronológica, ela não está na ordem que ela foi escrita. Um exemplo bem claro disso é o livro de Jó. O livro de Jó, que está lá na metade, mais ou menos, da sua Bíblia, bem pertinho, se você abrir a sua Bíblia, na metade vai estar lá o livro de Salmos. Então, um pouquinho antes vai estar o livro de Jó, que é também um texto poético, por isso que está ali junto ao texto de Salmos, né, que são os textos poéticos, mas Jó, o personagem Jó, o homem Jó, ele era contemporâneo de Abraão. Ele vive no mesmo tempo de Abraão, ele é do tempo dos patriarcas. É por isso que lá no texto de Jó, quando você começa a ler o texto de Jó, você vê que todas as noites Jó oferece sacrifício pelos seus filhos, caso algum tenha pecado. Por quê? Porque essa é a ideia do patriarcado, ou dos patriarcas. Os patriarcas são os sacerdotes, antes de haver sacerdotes instituídos em Israel, e essa instituição vai acontecer lá com Arão. Então, antes de haver sacerdotes instituídos, os patriarcas eram tanto os líderes da nação, quanto os sacerdotes da nação. Então eram os responsáveis política e religiosamente eram os responsáveis pelo sustento, pela manutenção e pela conservação da nação. Então Jó, que tem do tempo dos patriarcas, o Jó ainda é lá do texto de Gênesis, mas ele vai aparecer lá no meio da Bíblia por causa do tipo de escrito que ele tem, por ser um livro poético, né? Então Jó não aparece dentro do tempo. Isso não é só com Jó, isso você tem uma série de outras. Por exemplo, alguns períodos da Bíblia tem mais de um livro para contar o mesmo período.
1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas são 3 visões do mesmo tempo. E lógico, 2 Samuel, 2 Reis, 2 Crônicas também são 3 visões do mesmo tempo. Então são 3 livros que vão contar o mesmo período de tempo, né? Então a gente tem, às vezes, algum livro que vai contar um período de tempo e outro livro que vai contar o mesmo período de tempo. E às vezes um livro vai contar mais de um período de tempo, né? A gente tem dentro da Bíblia alguns livros que são mais de um autor. Daniel expôs que são cerca de 40 autores na Bíblia. Então você pega o livro de Salmos, por exemplo, tem mais de um autor do mesmo livro. Paulo, e ao contrário também, né? Às vezes o mesmo autor tem mais de um livro. Paulo, por exemplo, tem 13 cartas que estão nas Escrituras. Então a gente tem tanto um livro só com mais de um autor, quanto um autor só com mais de um livro, né? E aí a Bíblia tem também uma curiosidade bastante interessante, que é um autor que escreve mais de um tipo de texto. Paulo, por exemplo, os registros que nós temos de Paulo são todos registros de cartas. Paulo, então, era alguém que tinha a prática de enviar cartas, de registrar por cartas. Então, Paulo escreve apenas epístolas, né? Como são chamadas as cartas de Paulo, né? O epístola é um substantivo, é um sinônimo de cartas. Mas nós temos João. João tem texto histórico, João tem texto profético e João tem cartas também. Então João escreve mais de um tipo de texto, né? A Bíblia é basicamente escrita por judeus, mas nem todos os autores da Bíblia são judeus. Você sabia disso? Nem todos os autores da Bíblia são judeus. Um exemplo claro desses é o que eu falei 2 quintas atrás, no meu último estudo. Lucas, que é o melhor dos evangelhos, o mais denso, o mais bem escrito, Lucas era gentil. Era um médico gentil que havia se convertido. Lucas não era judeu e mesmo assim escreveu um livro. Aliás, Lucas não escreve um livro. Lucas é o maior autor do Novo Testamento. Não é que Lucas tenha mais cartas do que Paulo. Paulo tem 13 livros com seu nome. Lucas tem apenas 2. É Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas a quantidade de texto que Lucas deixa é maior, somado os 2 livros de Lucas, é maior do que somados todas as cartas de Paulo. Então, nós temos autor que escreve bastante, tem autor que escreve pouco, tem autor que escreve com mais de um estilo, autor que escreve de um outro estilo, mas o mais curioso que toda a Bíblia, ela tem uma integralidade de história. Há uma progressão, que nós vamos ver a seguir, há uma progressão da mesma história, uma história como continuada. Antes de continuar, deixa eu chamar a atenção para mais uma curiosidade a respeito das cartas de Paulo. Todas as cartas da Bíblia, elas vão receber o nome do livro, né? Elas vão receber o nome do seu autor. Então, quando você vai ver, por exemplo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, tal, as cartas elas têm o nome do seu autor. Judas, Tiago, é quem escreveu. Como Paulo escreveu 13 cartas, no caso de Paulo, a carta de Paulo é para quem ele escreveu. Então Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, seu filho na fé, né? Alguém que começou a caminhada com Paulo. Então Paulo, como ele escreve 2 cartas para Timóteo, as 2 cartas de Paulo para Timóteo é 1ª e 2ª Timóteo. Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, então 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Paulo escreve para a igreja de Corinto, então Coríntios. Paulo escreve, e aí Paulo então escreve para Roma, né? Então o texto de Romanos. Então as cartas de Paulo são identificadas pelo destinatário e não pelo autor da carta. Já nas outras cartas que há na Bíblia, já é pelo seu autor. A Bíblia ela é escrita numa região em que hoje há uma série de países.
toda a Bíblia ela é escrita com pessoas de uma cultura que hoje já não existe mais, existem judeus, mas a sua cultura já é diferente, então ela é escrita por pessoas de uma cultura que já não existe mais, nos mesmos moldes que existia, e também por línguas que não se falam mais, ou seja, são línguas mortas. Eu já vou explicar com calma exatamente por que o hebraico de hoje, o grego de hoje não são línguas, não é o mesmo grego e o mesmo hebraico da Bíblia, e por que o grego e o hebraico da Bíblia são línguas mortas. Mas olha que interessante, onde se passa o cenário bíblico, há uma série de países. Hoje, os locais onde a Bíblia se passa são Israel, Egito, Irã, Síria, Etiópia, Líbano, Iraque e Turquia. Mas ainda são citadas regiões que hoje abarcam Chipre, a ilha de Chipre, Grécia, Espanha, Itália, Portugal, Marrocos, Macedônia, Malta, Romênia, Bulgária, Argélia e a Argentina. Não, é brincadeira, a Argentina não está citada na Bíblia não, é que tem um versículo que fala até os confins do mundo. Como a Argentina é o fim do mundo, então fala da Argentina também, né? O Ushuaia significa fim do mundo, então até a Argentina consta lá. Mas a Bíblia, ela pode ser dividida de várias formas, Daniel expôs muito bem aqui as formas com que ela pode ser dividida, e a divisão básica que a gente vê na Bíblia é normalmente Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem gente que diz Velho Testamento. Eu me controlo muito e me policio muito para não falar velho. Falo antigo porque é uma questão de respeito, uma questão de reverência, né? O texto, por mais antigo que seja, ele é ainda precioso, ele ainda nos ensina bastante, então eu prefiro chamar de antigo do que velho, porque antigo é algo que existe há muito tempo, mas velho é algo que já está em desuso, e a gente ainda pode aprender muito do Antigo Testamento. O Daniel também explicou o porquê que é testamento e não aliança. Então é uma ideia bem interessante dessa discussão. Houve uma discussão teológica ali, houve ali um conflito de ideias bem interessante, e é interessante a gente rever isso. O Antigo Testamento ele é escrito 93% dele em hebraico e, óbvio, 7% dele aí em aramaico. Né? O texto que há em aramaico é uma parte de Esdras, uma parte de Jeremias e uma parte de Daniel. E há uns trechos de Malaquias escritos em grego, mas existem também essas versões em hebraico. As mais antigas são em grego, mas existe também essa versão em hebraico, então a gente tem muita dúvida de como Malaquias escreveu o seu texto. Né? Então ela é escrita, o seu grande peso, a sua grande maioria de textos é escrito em hebraico. O Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, ele coincide com a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem a mesma composição dos livros da Bíblia protestante, mas a arrumação desses livros é diferente. Se você olhar agora aí no índice da sua Bíblia, o último livro do Antigo Testamento seu vai ser o livro de Malaquias. Quando você olha na Bíblia hebraica, já não. Por quê? Porque na Bíblia hebraica, o texto de Malaquias, por exemplo, é um texto profético. E ele não vai estar como o último texto. Ele vai ser o último profético, mas ele não vai ser o último texto. A Bíblia hebraica ela se divide em 3 porções um pouco diferentes. Então, a ordem dos livros é diferente. Os textos são os mesmos, mas a ordem dos livros é diferente. E são 3 grandes grupos, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a Torá, ou os livros da lei, os profetas, e aí tem os textos dos profetas, entre eles Malaquias, e por fim os escritos. E olha que curioso, o livro de Daniel, e aí o Daniel não que expôs o estudo, mas o profeta, aquele lá da cova dos leões, da fornalha ardente e tal, né? Não é que Daniel estava lá, mas o fato da fornalha ardente de Sadraque, Mesaque e Abdenego está narrado em Daniel.
o texto de Daniel ele é considerado pelos cristãos como um texto profético, e pelos judeus ele não é considerado um texto profético, ele é considerado um texto histórico, ou um texto escrito, né? O texto dos escritos. Por quê? Porque no livro de Daniel não tem uma porção chamada, não tem a frase escrita, assim diz o Senhor. Então, como Daniel não evoca essa voz profética de dizer assim diz o Senhor, e aí se calar o homem e o que ele falar ser voz de Deus, Daniel então não é chamado de profeta, né? Daniel era um príncipe e tal, mas não é chamado de profeta, não é considerado um texto profético, porque na sua literatura, no seu texto, no seu livro, no seu escrito, não tem essa frase, assim diz o Senhor. E aí, então, quando encerra o Antigo Testamento, para-se um período de produção de textos inspirados durante cerca de 400 anos, até que comece o Novo Testamento. E aí, vou te dar uma tarefa, inclusive, de você procurar aí na sua casa, já que estamos em tempo de quarentena e de isolamento, você procurar aí na sua casa a Bíblia mais antiga que você tiver. Porque hoje em dia as Bíblias não trazem mais, mas as Bíblias antigas, elas traziam entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento 4 folhas em branco. Essas 4 folhas em branco representavam 4 séculos ou 400 anos em que não é produzido nenhum texto inspirado. E olha que interessante, porque quando a gente fala isso, é muito comum, inclusive nas aulas de EBD, o professor dizer assim, porque durante 400 anos Deus se calou, ou durante 400 anos Deus não falou. Isso não é verdade. Deus falou durante todo o tempo, porque se nós formos pensar assim, a partir do momento em que fechou o Novo Testamento, Deus se calou também, ou seja, Deus não falaria hoje, né? A questão é que as falas de Deus, o que Deus disse nesse período chamado de período intertestamentário, ou seja, nesse período de 400 anos, não foi nenhum texto que tinha a sua universalidade, não era nenhum texto que se aplicasse ou que fosse inspirado para a perpetualidade, para todo o tempo. E é por isso, então, que durante 400 anos não se produz nenhum texto profético, mas Deus fala nesse tempo. Nesse tempo, desses 400 anos, após a volta do exílio na Babilônia, os judeus tinham perdido o hebraico, eles tinham sido proibidos de falar o hebraico, eles não falavam mais o hebraico e nem escreviam mais em hebraico. Por isso eles escrevem e passam a falar o aramaico. E aí, começa o novo... E também haviam aprendido o grego. Então, após o exílio babilônico, os judeus no exílio, eles haviam sido proibidos de falar o hebraico e de escrever em hebraico. Então eles perdem essa prática e adotam o aramaico como língua, né? Usam o aramaico e escrevem em aramaico. Por isso que nós temos algumas porções da Bíblia no Antigo Testamento escritas em aramaico. Mas é nessa fase também que eles aprendem o grego koiné, um grego que não se usa mais hoje, não se conhece mais, se conhece, mas não há nenhum povo que o utilize. Então, esse grego, eles produziram muita literatura também em grego. O Novo Testamento mesmo, ele já é produzido todo em grego, nesse grego koiné. Quando a gente fala de língua morta, não é que o grego koiné é desconhecido, não é que o hebraico bíblico é desconhecido, nem que o aramaico é desconhecido. O que acontece é que hoje a língua, para ela ser considerada morta, o latim, por exemplo, também é uma língua morta. É que nenhuma comunidade, nenhum ajuntamento de pessoas, nenhuma nação, nenhum povo
tem aquela língua como língua usual, como sua língua do dia a dia. Então o hebraico bíblico ele é conhecido, ele é estudado, quem faz seminário estuda, o grego koiné é conhecido, é estudado, quem faz seminário estuda. O aramaico ele é conhecido, ele é estudado, quem faz seminário estuda também. Então, assim, são línguas que são conhecidas, são línguas que são ainda possíveis de se conversar, de se estabelecer uma conversa tal, mas toda pessoa que o saiba não a tem como língua nata, não tem como língua natural. Então, por isso que ela é uma língua morta, porque não há ninguém que a fale naturalmente. Todos que a falam são porque são estudiosos, são porque são pessoas ligadas a alguma forma de estudo dessas línguas, né? Hoje você tem, em Israel ainda se fala o hebraico, mas muitos judeus, principalmente fora de Israel e principalmente na Europa, sabem muito pouco de hebraico, porque eles normalmente usam o Yiddish, que é uma outra língua, né? O que ele sabe de hebraico é basicamente o hebraico escrito. O hebraico, hoje, o hebraico moderno, é diferente do hebraico bíblico. Claro que quem fala hebraico moderno tem uma grande facilidade em entender o bíblico. O grego, hoje o grego moderno é chamado de grego demotike. Então ele é um grego também diferente do grego koiné, que é o grego bíblico, né? O grego demotike e koiné também, né? Tanto faz essa variação. Então, são textos, são línguas diferentes. O aramaico hoje tem algumas pequeníssimas comunidades no Kurdistão e no Tajiquistão que ainda falam aramaico, mas o tem basicamente para fins religiosos. Então, eles vão ter a sua língua e vão usar o aramaico nas suas celebrações religiosas. A Bíblia é um conjunto de livros, então, um conjunto de 66 livros. Daniel falou que a palavra Bíblia vem da ideia de rolos, né, de conjunto de livros, é da mesma raiz de biblioteca, ou seja, ajuntamento de livros, mas ela conta em todo o seu texto, conta uma história só, que é dividida em 4 partes bem claras. As 4 partes que a história bíblica se divide são criação, queda, processo de redenção e consumação. E olha só, a criação está em Gênesis 1 e 2. A queda, Gênesis 3. A partir de Gênesis 4 até o 2º capítulo de Apocalipse, nós temos o processo de redenção. Dentro de toda essa história do processo de redenção, nós temos o ponto alto desse processo, que é a sexta-feira, por volta das 3 da tarde, a hora em que Jesus morre. Então, Jesus é o ponto alto dessa história. A Bíblia, você vai ver o desenho agora, o ponto central da Bíblia é a cruz de Cristo. Então, o começo da história e o fim da história vertem-se para a cruz de Cristo, e ali é o ponto alto, o ápice, o ponto alto da história da criação, ou do ponto alto da história da redenção. E aí, Apocalipse é o fim, a história da consumação a partir do capítulo 2. Então, a história bíblica ela é uma somatória de fatos que vai mostrando a vontade de Deus, expõe a lei, o homem não cumprindo a lei, o homem sendo incapaz de cumprir a lei, aí Deus se fazendo homem, mostrando o sacrifício de Abraão para mostrar o que Deus faria para a redenção humana, e aí o processo de redenção começando a sua execução. E aí uma curiosidade bem interessante é que o último profeta do Velho Testamento, ou o último profeta com uma mensagem do Velho Testamento, ele já aparece lá no Novo Testamento e é um primo de Jesus. Esse profeta, o último profeta do Velho Testamento, é João Batista. Por quê?
Porque até João Batista, a mensagem sempre era: virá aquele que trará a redenção, virá aquele que trará a vitória, virá aquele que trará a forma de vencer o pecado, virá aquele que vencerá o pecado, virá aquele que trará a salvação. Então é sempre uma mensagem de futuro, né? Virá aquele, virá e virá, né? Há de vir. Né? Agora, a partir de João Batista, a mensagem já muda. A mensagem é: veio o Salvador, veio o Cordeiro Pascal, veio o autor da vontade de Deus, veio o Filho de Deus, veio o Salvador. Então passa a haver uma nova mensagem, ou seja, uma nova aliança, por isso um Novo Testamento. Curioso, né? João Batista está no Novo, mas ainda com a mensagem do Velho. E aí, a partir de Jesus, primo de João Batista, e mais ou menos da mesma idade, porque as mães estavam grávidas ao mesmo tempo, então os dois tinham mais ou menos a mesma idade, alguns mesezinhos de diferença. João Batista é o último, e aí, a partir de João, a mensagem já é do Novo Testamento. Então, a Bíblia vai mostrar um Deus que é o termo específico para descrição de quem é Deus é que é um Deus abscôndido. O que significa isso? É um Deus que se esconde, não se revela plenamente, mas se revela tão quão necessário for. Ou seja, a porção revelada de Deus é suficiente para que nós o conheçamos, entendamos o plano de redenção, entendamos o plano de salvação e possamos nos converter o nosso coração a Deus, né, e entender o processo da graça sobre a nossa vida. Então, Deus ele é abscôndido e a sua revelação é uma revelação progressiva, ou seja, ela vai acumulando revelação. E aí, quando nós vamos ver toda a história somada, aí nós chegamos, então, à grande revelação, que é Cristo Jesus, e a obra salvífica de Cristo Jesus realizada na cruz do Calvário naquela sexta-feira, né, chamada Sexta-feira Santa. Então, Deus vai mostrar o seu cuidado com o povo durante todo o tempo. Por isso que nós olhamos a Bíblia dentro da sua integridade. Ela mostra atos de Deus para cuidado quando chama Abraão, quando estabelece um pacto com Israel, né, ou com Jacó, quando faz uma prenunciação do que faria com Cristo no sacrifício de Isaac, quando mostra o cuidado de José, quando mostra o cuidado de José sendo preso, mas depois levado a governador do Egito para poder salvar o povo da fome pela qual passou. Depois mostra Deus no cuidado da entrega da lei e da terra virtuosa a qual seriam levados por Moisés, no estabelecimento do sacerdócio, dos sacrifícios e das cerimônias através de Arão e seus descendentes, do pacto que Deus estabelece com Davi, das promessas que Deus revela através dos profetas, até o ponto alto da criação, que é Cristo Jesus, com a sua morte, a sua ressurreição, a vitória, o domingo, a sua ressurreição, o momento em que ele vence a morte, e o derramamento do Espírito Santo, depois em Pentecostes, que eu já expus aqui quando falei do dom de línguas, do derramamento do Espírito Santo, e aí da obra missionária, que é o livro de Atos em si, e aí posteriormente Paulo e as outras cartas são cartas de cuidado da obra missionária. Então, a partir do derramamento do Espírito Santo, nós não fazemos outra coisa que não seja cuidar da obra missionária, né? Das mais amplas frentes, pelas mais distintas formas. A única obrigação que nós temos hoje é o cuidado da obra missionária, que vai se desdobrando, né, em todos os cuidados que a igreja tem. A Bíblia ela não se propõe a trazer todas as respostas. Ela não se propõe, por exemplo, a estabelecer se nós devemos ou não ter TV, se futebol é pecado ou não, se nós devemos...
Não sei qual que é, devemos usar a internet ou não? A internet é uma coisa de Deus ou não? A Bíblia não traz resposta para tudo. É pecado o homem tentar chegar à lua? Né, essas coisas não traz, a Bíblia não responde. A Bíblia não tem resposta para tudo. Mas ela tem, e tem algumas coisas na Bíblia que poderiam hoje ser consideradas erros. Por exemplo, o profeta Jonas. Olha o que diz Jonas, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aí a grande pergunta é: era uma baleia ou era um grande peixe? Ou era um peixe mesmo? Porque baleias são mamíferos. Bom, vamos entender? A Bíblia ela não é um livro de biologia. E a taxonomia, ou seja, essa classificação de que a baleia é um mamífero, ela é posterior. Então, se você é um homem comum, na época de Jonas, ao olhar para uma baleia, você vai achar que ela é muito mais próxima de um peixe ou ela é muito mais próxima de um ser humano? Né? Você vai considerar uma baleia um tipo de peixe ou vai considerá-la um mamífero? Você vai dizer, não, esse animal não é um peixe. Né? Então, ainda que seja uma baleia ou não seja uma baleia, o texto diz o seguinte: havia um animal marinho, havia um grande animal marinho que engole o profeta Jonas, e sobre ele, Jonas fica ali 3 dias ali dentro, tem uma conversa muito séria com Deus e assume o chamado para o qual havia tomado o barco com destino a Nínive. Então, não é que é um erro bíblico, é que é uma classificação. Hoje, classificar uma baleia como um mamífero e não como um peixe é uma classificação que no tempo bíblico não existia. Então não dá para dizer que isso é um erro, né? Porque nem é o propósito da Bíblia ensinar biologia dessa forma. Então ela expõe, o propósito bíblico é expor o que é necessário para o homem conhecer a porção revelada de Deus e ter uma vida significativa em união com Deus e com o seu próximo. Detalhes como esse, se era um peixe mesmo ou era uma baleia, isso são detalhes que não importam do ponto de vista bíblico. Né? Claro que há estudiosos que vão dizer que era necessário que fosse uma baleia, porque as baleias vão respirar ar, então Jonas, para ficar 3 dias dentro, precisava ter ar, a baleia saindo cada pouco, respirando, ele poderia dessa forma sobreviver, mas esse não é o fundamento, a razão de existência da Bíblia. Então, a gente precisa ser também um pouquinho maduro e entender que no seu tempo, do que foi revelado, a Bíblia satisfaz toda essa necessidade que nós temos. O encerramento da Bíblia também não, né, nos seus 66 livros, também não significa dizer que Deus não fala mais. O que significa é que aquilo que nós precisávamos ter revelado, isso foi revelado. Ou seja, aquilo que nós precisávamos conhecer das Escrituras, através desses 66 livros, nos é suficiente para entendermos as Escrituras. Portanto, não precisamos de nenhuma revelação. Tanto é que hoje, nós vemos os bons pregadores, os pregadores bíblicos, o que eles fazem? Eles fazem a aplicação, a explicação, né, a subsunção do texto à vida da pessoa. Ou seja, eles explicam o que está acontecendo no texto com a vida da pessoa, ou aplicando esse texto ao nosso dia a dia. Mas não há nenhuma revelação nova, não há necessidade de uma revelação nova ou de um texto novo. E por que esses 66 livros? Bom, vamos então à essência desses 66 livros. O que acontece é que haviam muitos outros livros, haviam muitas outras literaturas na época
que haviam escritos e narrando fatos bíblicos. Olha só que interessante. Apocalipse, por exemplo, existem cerca de 15 livros de Apocalipse. Há vários livros em que a história, a biografia de antigos personagens bíblicos do Antigo Testamento, né, personagens bíblicos do Antigo Testamento, são narrados. Então, você vai pegar a Bíblia, por exemplo, vai ter lá determinado texto que fala assim, por exemplo, Jó. Jó é um texto que eu gosto bastante. Jó é uma pessoa que um dos quem eu quero tomar chá quando eu chegar no céu. Jó, a Bíblia começa dizendo assim: havia um homem chamado Jó, que tinha muitos filhos, era muito rico, tal, e ele vai descrever sua riqueza. Mas não diz de onde ele veio, não diz onde, né? Não conta sua história, não conta quem era seu pai, não conta quem era sua mãe, não conta. Ele já era um homem, já tinha suas posses, não conta como ele enriqueceu. Ele era um homem que já tinha suas posses e ponto. E aí? E o que mais? Não diz. Então, muita literatura surge preenchendo essas lacunas. Como eu falei, o propósito da Bíblia não é fechar todas as arestas, mas revelar tudo aquilo que era a vontade de Deus que nós precisávamos conhecer. Então, esses outros pontos que vão surgindo são pontos que ficavam abertos. E aí a curiosidade humana, né, a gente fica se coçando, a gente quer saber. Então, surge muita literatura contando essas lacunas. E aí, no século IV, apenas, o cânon, como nós conhecemos hoje, ou seja, o rol de livros que está na Bíblia, ele é fechado. E olha só que interessante, ele é fechado por reconhecimento da igreja. Quando eu falei aqui sobre autoridade pastoral, eu falei que uma pessoa, um jovem, um homem ou uma mulher, para se tornar um pastor batista, ele precisa do reconhecimento da sua igreja. Assim também acontece com as escrituras. Para haver o fechamento do cânon, houve o reconhecimento da igreja. E a igreja buscava então saber, entre todos os livros que existia, qual expressava fielmente e verdadeiramente a vontade de Deus. Muitos desses livros tinham informações, inclusive, que eram conflitantes. Às vezes dentro do próprio livro, às vezes de um livro para o outro. Então, tinha lugar que dizia uma coisa, tinha lugar que dizia outra. Sobre Jesus, por exemplo, tinha uma série de informações conflitantes. E então é preciso estabelecer um critério que precisasse fechar um número de textos que seriam efetivamente inspirados. O nosso cânon fechou em 66, mas nunca foi o propósito serem 66 livros. O propósito era quais livros preenchem esse requisito. E aí fechou em 66. Podia ter fechado em 70, podia ter fechado em 90, podia ter fechado em 30, podia ter fechado em 55, né? Não há nenhuma razão assim numérica. Chegamos no 66, não podemos analisar mais. Ou, mas esse também é bom, então qual que nós vamos tirar para manter o 66? Então, o critério era muito mais de conteúdo do que número em si. E quais são esses critérios? O primeiro critério é textos do Antigo Testamento que foram escritos em grego. Esses foram rejeitados, né? Então, os textos que eram escritos em grego, para o Antigo Testamento, eles foram deixados de lado. Nesse período, depois do exílio babilônico, muitos textos foram escritos, principalmente de biografias dos personagens bíblicos famosos. O problema é que esses livros, eles colocavam como autor o próprio personagem. Por exemplo, teria um livro teria sido escrito por Abraão, outro livro teria sido escrito por Melquisedeque. Esses livros eram escritos em grego e não eram usados para estudo e não eram usados no culto, não eram usados pelos sacerdotes e não eram usados como textos religiosos. Eram textos que existiam, né? E aí você tem alguns bem interessantes. Olha só, Apocalipse de Moisés, o corpo e a ascensão de Moisés. Por exemplo, onde está o corpo de Moisés? A Bíblia não diz onde está o corpo de Moisés, né? Diz que ele vai caminhando, ele vê a Terra Santa e
E aí o povo vai, os que podiam ir foram e não se sabe o que aconteceu com ele, não sabe onde está o corpo dele. Havia um livro que dizia onde estava o corpo, o que aconteceu com ele, como ele sobe ao céu, a ascensão de Isaías. E tem um texto bem interessante, que é uma carta chamada Epístola de Aristeias. Aristeias era um judeu que escreve ao imperador romano denunciando a perseguição dos judeus. Olha só o que essa carta fala. Essa carta fala de um fenômeno que teria acontecido lá em Alexandria, no Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tal. Para quem não sabe, o Farol de Alexandria era uma grande biblioteca, criada por Alexandre o Grande, rei da Macedônia, mas era uma biblioteca bastante eclética. Ela tinha livros de toda a natureza, todas as regiões por onde Alexandre conseguia chegar, ele pegava os textos de lá e trazia, às vezes cópias, às vezes o original, para a biblioteca de Alexandria, que depois vai sofrer um incêndio e tal. O que teria acontecido segundo essa epístola de Aristeias? 70 sábios, durante 70 dias, cada um pegou um exemplar da Bíblia hebraica e havia parado para fazer a tradução. E todos eles levaram exatamente 70 dias para fazer a tradução. E sabe o que aconteceu depois no 71º dia? Ou seja, no dia 71, quando todos se reuniram, foram mostrar um para o outro as suas traduções e as traduções eram exatamente iguais. Ou seja, não havia variação nenhuma. É lógico que isso, eu sou tradutor e eu sei que isso é impossível de acontecer. Né? Então, essa era uma história fantasiosa de que todos haviam realizado exatamente a tradução dos textos hebraicos para o grego. Esse texto imaginário, porque a gente não conhece esse texto que esses 70 sábios haviam produzido, é chamado de Septuaginta. E se você estuda a Bíblia, você vai ver que existe uma versão da Bíblia chamada também de Septuaginta. A Septuaginta que nós conhecemos é a tradução realmente do grego, do hebraico para o grego, mas não é essa dos 70 sábios. Ela foi batizada de Septuaginta posteriormente em homenagem a essa história. Né? Então existe uma Bíblia chamada Septuaginta, mas não é essa dos 70 sábios. Dessa época também existe um livro chamado de Macabeus, que era um grupo de judeus que lutou contra a dominação estrangeira. O livro de Baruque, o livro de Sabedoria, o livro de Judite, e haveria o testamento dos 12 patriarcas. E de Enoque haveriam 3 livros. Olha que interessante o que fala de Enoque. Gênesis 4, 24 fala o seguinte: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Isso está em Gênesis 4, versículo 24. E acabou. A história de Enoque se acaba aí. Não conta mais nada. O terceiro livro de Enoque, ele se propõe então a contar o que teria acontecido. Conta como Enoque foi arrebatado, o que Enoque viu no arrebatamento, como ele chega ao céu e o que aconteceu. E aí vem a pergunta, tá, mas e quando que Enoque... E esses 3 livros teriam sido escritos por Enoque. Aí vem a pergunta, quando que Enoque escreveu esses livros? E mais, como Enoque sabia grego para escrever esses livros? Né? Quando que Enoque voltou? Quando que há na Bíblia alguma passagem dizendo que Enoque voltou para entregar os livros? Entende como a curiosidade nossa completa, né, esse trecho? Então nós não temos essas respostas, mas a nossa curiosidade vai nos colocando esse anseio de conhecer essas passagens bíblicas que não aparecem no texto. Então é justamente na vontade de preencher essas lacunas que isso vai surgindo. Mas essas distâncias não acontecem só, essas invenções não acontecem só com o Antigo Testamento. No Novo Testamento também tem. Olha essa imagem que curiosa. Esse animal, você conhece esse animal? Olha que curiosa essa imagem. Você sabe que animal é esse? Esse é um jegue, um burrico, um burrichó,
né? Eu aprendi de pequeno que esse era um burrichó. Mas olha que curioso, nas costas dele, então da crina do burrinho até a ponta da cauda, há uma faixa mais escura. E sobre o ombro dele há uma faixa mais escura também. E se você olhar um burrinho de cima, é como se fosse desenhado uma cruz sobre os seus ombros e a sua coluna vertebral. Sabe por quê? Bom, é a história, né? Há um, há um evangelho, um evangelho que não inspirado, mas há um desses evangelhos apócrifos que diz que quando Jesus era, realmente nos evangelhos há, depois do nascimento de Jesus, há a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito. E eles teriam fugido com um burrinho comprado com as moedas de ouro que Jesus recebe dos magos do Oriente. E aí, Jesus teria feito xixi no burrinho, né? Um neném recém-nascido e tal, ele fez xixi no burrinho. Onde escorreu o xixi, ou seja, escorreu na coluna e nos ombros, onde escorreu o xixi, havia sido deixada a marca. Por isso, o burrinho carregava sobre suas costas até hoje a cruz, para lembrar, já numa prenunciação, de que Jesus, de que ele havia servido a Jesus. E esse burrinho viveu muito tempo, porque esse mesmo evangelho apócrifo diz depois que o burrinho que Jesus vai entrar na cidade já chegando a época da Páscoa, quando as pessoas gritavam lá, Hosana e tal, ia ser um burrinho parente desse, e há outras versões que dizem que era até o mesmo burrinho que havia sido montado por Jesus para fugir para o Egito. É por isso que você tem nos textos, quando vai falar dessa entrada de Jesus em Jerusalém, a marcação da história de que o burrinho não havia sido montado por ninguém, porque havia essa fantasia de ser realmente o mesmo burrinho. Então nós temos evangelhos, nós temos mais de 100 evangelhos. Então nós temos mais de 100 evangelhos. Nós temos Evangelho de Maria Madalena, nós temos Evangelho de Tiago, Evangelho da infância de Jesus, Evangelho de Tomé, Evangelho do nascimento de Maria, Evangelho do nascimento de José, Evangelho Nazareu, Evangelho dos Ebionitas, Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Judas Tadeu, Evangelho de Judas Iscariotes, Evangelho de Barnabé e uma série de evangelhos, são mais de 100, que vão contar a vida, a história de uma série de personagens bíblicos. Os personagens, os apóstolos, por exemplo, tinham um evangelho contando o nascimento e a vida de cada um deles. Por quê? Porque a Bíblia realmente não vai contar, né? Então, surgem literaturas a respeito disso. Nós temos vários textos sobre Apocalipse e alguns, inclusive, contam ações miraculosas a respeito de Jesus. Por exemplo, tem um que vai contar que Jesus, quando criança, como toda criança saudável, corria descalço por aí. E na hora que Jesus corria descalço por aí, vivia numa região seca, numa região desértica, para ele não pisar no chão seco, ele ao correr um pouquinho antes do seu pé tocar o chão, nasceria dali plantinhas novas, tal, e que Jesus daí pisaria apenas a grama fresca, né? Então não pisaria a terra, pisaria a grama fresca, e aí quando ele levantava, essa grama virava borboleta e as borboletas saíam voando. Será que isso realmente acontecia? Bom, isso não sei se acontecia na história de Jesus, mas José de Alencar vai usar a mesma ideia depois no seu livro, no seu clássico Iracema, né? Que corria mais rápido que a elma selvagem e seus pés mal tocavam a relva renascida. Então, havia evangelhos dizendo isso. Tinha evangelho que dizia que Jesus brincava com argila e montava passarinhos. Aí ele soprava no bico do passarinho, o passarinho virava um passarinho de verdade. E teoricamente assim teria nascido o pardal, porque se você olhar um pardal, ele tem meio uma cor de terra. Um passarinho com uma cor bem comum, né? Então o pardal teria nascido assim. Então a gente tem uma série de textos que a gente não sabe realmente, né? Se propõe a contar textos que
assim, não tem o menor fundamento de serem verdade, né? Então, nós temos realmente uma lacuna. Nós só temos uma narração sobre a história de Jesus. A única narração da história da infância, aliás, de Jesus. O único texto que nós temos assim nos evangelhos sobre Jesus criança é quando ele vai ao templo e Maria o esquece lá, e aí ela sai junto com as outras pessoas, e quando ela se dá conta que ela volta para encontrar Jesus, ele estava explicando ali aos sacerdotes, né, as pessoas no templo, e eles estavam maravilhados com a inteligência do menino. Mas não tem mais nada que conte da sua infância. Há uma segunda ida ao templo, mas daí, quer dizer, uma anterior, né, ida ao templo, mas ele ainda era bebê, era para a sua apresentação, que daí tem ali Zacarias, que volta a falar, tal, né, inclusive é um trecho muito bonito, que ele fala assim, finalmente eu posso morrer, porque meus olhos contemplaram o meu Salvador. Esse é um trecho bacana, e esse está no Evangelho. Né? Mas havia fantasias, as pessoas queriam atribuir a Jesus, né, isso que eu queria demonstrar, às vezes não era nem maldade, mas é justamente na certeza da grandiosidade de Jesus e da grandiosidade do poder de Deus, inventavam espetáculos para isso acontecer, né? Mas não são textos que realmente expõem a vontade de Deus. Alguns são escritos simplesmente para matar a curiosidade humana, né? Por exemplo, do que acontecia na infância de Jesus. Ou, por exemplo, queriam às vezes trazer como se fosse uma moral. Quer ver? Gênesis 9, versículo 20, vai dizer assim: Noé já tinha passado o dilúvio, as águas já tinham baixado, e aí Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Esse é o texto de Gênesis 9, 20. Então, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. E aí o texto em seguida vai dizer que dessa vinha ele faz vinho e desse vinho ele se embriaga. Bom, com esse texto, havia textos que são apócrifos também, que narram que Noé, para regar esse pé de vinho, havia usado primeiro o sangue de um macaco, depois o sangue de um touro e por fim o sangue de um porco. Por que desses três animais? Aí vem a explicação. Porque quando alguém está tomando um vinho e começa a se embriagar, primeiro ele fica alegre e saltitante e agitado como um macaco. Depois fica valente como um touro, quer bater em todo mundo e se acha o mais forte de tudo. E termina rolando no chão e na própria sujeira e vomitando como um porco, né? Termina na sujeira como um porco. Então veja, essa narração, esse texto que dizia que Noé derramou o sangue de 3 animais sobre um pé de uva para produzir o fruto daquela planta, na verdade não aconteceu, mas havia uma lição de moral ali por trás, dizendo não se embriague, né? Então, esses textos muitas vezes existiam às vezes nem com o propósito de serem textos inspirados mesmo. Existem textos até hoje assim. Eu mesmo sou autor de alguns, pode até parecer estranho, mas veja só, eu sou um estudante de teologia, né? Se Deus quiser, um eterno estudante, mas eu sou um estudante. E aí a gente precisa produzir textos, né? É o próprio da academia, no seu processo de conhecimento, você ir produzindo textos. Então eu tenho um texto, por exemplo, em que eu falo da descrição física de Sansão. Sansão, quando nós falamos do personagem Sansão, a primeira imagem física que nos vem à mente é de um homem forte. Inclusive as representações dele são assim, de um homem forte, musculoso, com tônus muscular muito grande, né? Alguém com grande força física. Mas se a força física de Sansão estava no seu tônus muscular, então não havia ação de Deus ali. Então, será que havia realmente, Sansão era realmente um homem muito forte, musculoso? Eu, através desse artigo que eu escrevi, eu digo que não, que era um homem franzino, que ao olhar para ele não se achava que ele era um homem que tivesse qualquer força, mas que ele tinha uma força descomunal por ação divina.
né? Então, eu nunca pretendi que o meu texto fosse complementar a Bíblia, dizendo que a Bíblia tem uma falha. O que eu digo é o seguinte, eu produzi um texto, que no meu caso eu produzi dentro de um estilo acadêmico, mas eu podia ter produzido ele dentro de um estilo literário, para complementar uma história ali, mas nunca disse que a minha história é inspirada, né? Um outro texto que eu produzi, eu digo qual é qual é o fruto que a Eva comeu. E aí você talvez pense assim, mas todo mundo sabe que é maçã, ou a primeira ideia que vem na nossa cabeça é maçã. Pois é, a primeira ideia, o senso comum hoje é maçã, mas isso mudou durante o tempo. Nesse artigo eu faço esse estudo, eu demonstro que o primeiro era a uva, depois passa-se a achar que é o figo, e por fim a maçã, e ainda explico por que se pensa que hoje é a maçã. Mas eu, no meu artigo, eu digo que é uma outra fruta, que eu não vou contar qual é. Né? Então, quem sabe um dia eu exponho aqui, mas hoje não vou contar qual é. Mas no meu estudo eu digo, olha, a fruta, por isso, por aquilo, por ser desejosa, por ser suculenta, por ser fácil de se romper com uma mordida, tal, é tal. Então eu exponho ali um pensamento, porque a Bíblia tem essa lacuna, a Bíblia não diz qual é o fruto. Talvez seja até um fruto que nós nem conheçamos, mas eu digo qual é, né? Essa fruta, inclusive, tem um nome no Brasil, aqui em Portugal tem um outro nome diferente. Mas veja, às vezes, então, alguns textos desses eram produzidos justamente por uma produção em si, né? Por um pensar em si, mas não com o propósito de dizer que eram textos inspirados. Eu nunca escrevi querendo dizer que era um texto inspirado, o meu, né? Mas que é uma proposta de se pensar sobre, né? Às vezes até com um ar de leveza ou de tranquilidade, de intimidade com o contexto. Então, nem todo texto que surge nesse período, que é rejeitado como texto inspirado, que é deixado de lado, que é separado, ele surgiu com um texto com o propósito de ser um texto considerado inspirado. Mas há muitos textos que foram escritos com esse propósito, de complementar histórias bíblicas, trazendo inclusive mensagens complexas e conflitantes. Por isso, grande maioria desses textos estão disponíveis por aí, mas tenha muito critério quando for estudar. E aí nós vamos então entender quais foram os critérios usados para fechar dentro dos 66 livros. Os critérios são apenas 3. O primeiro é apostolicidade, ou seja, o texto do Novo Testamento ele precisava ser escrito ou por um apóstolo ou transcrita a mensagem por um apóstolo e precisava ser alguém que caminhasse junto com ele, né, alguém que estivesse muito próximo. Lucas é um exemplo bem bacana disso. Lucas 1, versículo 1 a 4, eu já li aqui num outro estudo, e disse nesse estudo mesmo que Lucas nem judeu era. Lucas era médico e era gentil. Mas Lucas não era apóstolo. Lucas não conheceu Jesus. Mas olha o que Lucas diz. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, amigo de Deus, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então Lucas aqui ele dá um testemunho, dizendo, ei, eu sei que muito já foi dito, já falaram muita coisa, e muita coisa inclusive conflitante. Eu fui, pesquisei, perguntei, olhei para cá, olhei para lá, e pode saber, meu texto é inspirado porque eu investiguei cuidadosamente. Ou seja, o texto precisava ser escrito por um apóstolo ou por pessoas do seu círculo apostólico. Quem eram os apóstolos que escreveram? Mateus, João, as cartas de João e o Apocalipse são textos que eram textos apostólicos, porque foram escritos pelo apóstolo Mateus e pelo apóstolo João. As cartas de Paulo
Paulo, o último dos apóstolos, né? Paulo começa dizendo que é o último dos apóstolos, depois o menor dos apóstolos, mas era apóstolo. Tiago não era apóstolo, mas vivia no círculo dos apóstolos. E Pedro também preenche esse requisito. Lucas e Marcos eram colegas de caminhada de Pedro. E Lucas ainda tem um período da sua vida que ele faz uma caminhada com Paulo. Então Lucas, ele, como eu já disse, ele não era apóstolo, nem judeu, mas ele estava ali no círculo, ele estava ali no meio. E Hebreus, que o Daniel expôs, que a gente não sabe realmente quem é, um dos suspeitos e o mais provável autor era Paulo. Nós não temos a plena certeza de que era Paulo, mas Hebreus preenche o requisito de apostolicidade, porque se não foi escrito por Paulo, foi escrito por alguém muito próximo dele, né? Ou alguém muito... a dúvida vem porque não é nem tanto pela mensagem, mas pelo tipo de escrita. Paulo tem um tipo de escrita nas outras cartas e Hebreus tem uma escrita um pouquinho diferente, usa umas palavras um pouco diferentes, por isso que vem a dúvida. Mas era alguém que retransmitiu ali uma mensagem muito próxima de Paulo. Então, o primeiro critério, apostolicidade. O segundo critério é a harmonia, ou como é também conhecido, é o critério da regra de fé. O que significa isso? Significa que esse texto precisava ser harmônico entre entre as escrituras, entre o ensinamento dos apóstolos. Os escritos tinham que concordar com o ensinamento dos apóstolos. Por quê? Porque havia muita tradição oral ainda, havia muita coisa que ainda não estava escrita, mas que era guardada de prática, do relato, de explicações que os apóstolos tinham dado e que havia se preservado. Então, nós tínhamos essa regra de fé. E o terceiro critério, o último critério, é a universalidade. Ou seja, a igreja se espalha, vai por uma série de países, já falei aqui inclusive os países, vai por uma série de países, Paulo mesmo escreve, faz as suas viagens missionárias, e a universalidade era de que nessas distintas igrejas espalhadas por toda a região da Europa, né, por toda a região ali mediterrânea, Europa, norte da África, o Oriente Médio, o Oriente Próximo, essas igrejas espalhadas por ali, elas de modo individual, elas reconheciam esses textos do Novo Testamento. Né? E o Antigo Testamento era o texto já reconhecido pelos judeus. Então veja, é assim que se formam em 66. E isso foi precioso, porque mensagens, como eu falei, tem algumas mensagens maldosas que vão surgir ali. Vou dar dois exemplos bem claros. O primeiro é de Montano. Montano se dizia profeta, e ele andava com duas mulheres, chamadas Maximila e Priscila. O que Montano fazia? Então reunia o povo, Montano parava, Maximila e Priscila vinham, sopravam no ouvido dele e ele então declarava o que ele falava, ele dizia ser a palavra de Deus. Então ele estava escrevendo a terceira aliança, né? Seria a terceira aliança e os seus escritos, bem conflitantes, existem até hoje, seus escritos seriam a declaração da nova vontade de Deus. Um outro que criou também problema dentro da igreja é um homem chamado de Marcião. Ele teria recebido a revelação de que o Deus Pai de Jesus, criado, não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então, o Deus do Antigo Testamento seria um, o Deus do Novo Testamento seria outro. Eles haveriam entrado em conflito, e esse conflito teria durado 400 anos, né, que é o período intertestamentário. Esse conflito haveria demorado 400 anos, e ao final, o Deus do Antigo Testamento haveria sido derrotado, e aí o novo Deus haveria surgido, e daí teria enviado seu filho, Jesus, para estabelecer o seu reino aqui na Terra. Marcião dizia que essa era a verdade, né? E aí, então, para proteger a igreja e nos proteger de pensamentos como nesse caso bastante maldoso, mas de proteger a igreja de pensamentos como esse, que é fechado o cânon.
Então, também havia adivinhos e profetas, né? Pessoas que falariam em mistérios e trariam revelações, trariam textos novos, né? Que havia sido revelado. Isso, infelizmente, acontece até hoje. Conheço alguém aí que na sua caminhada, lá no texto do Apocalipse vai falar de um livrinho e ele teria dito que Deus haveria revelado para ele o que estava dentro do livrinho. Bom, acontece, né? Mas como que a gente pode confiar na Bíblia? Primeiro é uma questão de fé. Mas ainda que não seja uma questão de fé, existem critérios dentro do estudo da história que nos mostram a certeza da Bíblia. Por exemplo, vou fazer uma comparação entre Jesus e Platão. Platão, filósofo grego. O primeiro critério para nós termos certeza de uma mensagem é o seu número de cópias. Então, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós temos mais de 5.000 cópias, tá? Cópias preservadas, cópias mantidas, cópias preservadas, né? Você tem, 5.000 cópias do Novo Testamento e você tem mais de 1.200 cópias do Antigo Testamento. Então você tem aí, vamos considerar só o Antigo Testamento, você tem 1.200 cópias que vão atestar que aquele texto é aquele texto mesmo. Sabe quantas cópias existem dos textos de Platão? 7 cópias. Sabe quantas cópias existem do texto de Aristóteles, outro filósofo grego? 5 cópias. Né? Então, o texto de Platão e de Aristóteles, ninguém contesta a sua existência, ou pelo menos não é tão contestada assim a sua certeza, porque não são textos de fé, mas são textos que são baseados em 5 cópias mais antigas, né? Os textos mais antigos são 5 cópias. No caso do Novo Testamento, nós temos mais de 5.000. No caso do Antigo Testamento, nós temos mais de 1.200 cópias que são preservadas. E eu vou contar uma curiosidade, eu não tenho aqui, eu tenho lá em Curitiba, não tenho aqui, não trouxe para Portugal, mas eu tenho um instrumento que os judeus usam. Vou colocar uma imagem aqui para você ver, chamado Yad. O que acontece? O judeu ele abre o rolo e ele não passa o dedo nas escrituras. Ele passa essa Yad, que é um dedinho assim, que pode ser de madeira, de vidro, de prata, e ele vai fazendo a leitura passando esse dedo. Então, a gordura da mão, a sujeira da mão não toca no texto. É uma questão de reverência, de cuidado. E por não tocar no texto, o texto se preserva muito mais. E ele sempre é guardado fechadinho dentro da Torá, né, que normalmente fica guardada inclusive dentro de uma caixinha, tal, muitas vezes de madeira, de marfim, tal. Então a caixa o texto se preserva mais, assim que os textos eram preservados. Né? Nós temos mais de 14.000 cópias do Evangelho. E uma outra questão é a questão da distância que nós temos, um outro jeito de confiabilidade que nós temos das escritas é a distância entre o fato ocorrido e o seu primeiro registro. Do fato ocorrido ao seu primeiro registro escrito, no caso do Novo Testamento, nós temos 70 anos, né? Cerca de 70 anos, quando foi a cópia mais antiga do Novo Testamento que nós temos, ela é por volta de 70 anos após a história de Jesus. Quando você vai pensar em Platão, você tem uma distância de 1.200 anos, ou seja, em 1.200 anos a variação de história que pode ter acontecido é muito maior do que em 70 anos. E o Daniel falou na quinta passada sobre o último ponto, que é um ponto muito interessante, que é a iluminação. Se o processo de inspiração é o processo pelo qual Deus inspira o autor ou dá ao autor o processo, né, as palavras corretas, o texto correto para ele grafar, o processo de iluminação é o pelo qual o autor, o Daniel disse assim, é o modo pelo qual o autor entende na sua cabeça e no seu coração. Essa compreensão, tanto do intelecto quanto do sentimento, da certeza do coração, é a demonstração de que aquele texto tem a sua veracidade. Por isso que nós podemos confiar
tão fielmente nas Escrituras, né? Elas, quem as vive, quem as tem efetivamente como regra de fé e prática, sabe que elas são verdadeiras. Por isso, o intuito com o estudo de hoje é justamente trazer além de toda essa curiosidade, de você conhecer essa tranquilidade para o conhecimento seu de como a Bíblia ela fechou nesses 66 livros e por que eles refletem realmente a vontade de Deus, é de que você aumente no seu coração o desejo de você conhecer ainda mais as Escrituras. Vamos orar? Senhor, eu queria pedir que esse desejo realmente tome o nosso coração, que nós sejamos apaixonados pela sua palavra, que ela reflete efetivamente o seu querer, que nós olhemos para as Escrituras, entendamos nela realmente a sua vontade para conosco, as suas promessas para conosco, e nós nos apropriemos, nós tornemos esse texto muito mais do que um texto escrito e dentro de toda a historicidade um texto confiável, e nós possamos tornar ele um texto verdadeiro, porque praticamos os seus mandamentos, porque obedecemos a sua palavra e porque as suas promessas se cumprem sobre a nossa vida. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, que o Senhor esteja abrindo a mente, o entendimento de cada um, e que cada um se torne cada dia mais sedento por te conhecer mais e mais e conhecer ainda mais da tua palavra. É o que eu peço, desde já agradeço, em nome de Jesus. Espero que o estudo de hoje tenha sido bastante interessante, que você tenha gostado bastante. Pode deixar a sua sugestão aí nos comentários, eu leio todos os comentários e, na medida do possível, nós vamos atendendo. Deus abençoe. Tchau, tchau.